De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a professora e historiadora sim, né? E escritora desse projeto aqui. Escritora até pode, né? A Ângela Maesco, mas foi também quem fez a pesquisa histórica, né, Sim. Ângela? Que é o Histórias de uma Aula Mista. Um livro que conta os 100 anos da Escola Estadual Dom Pedro II. Algumas pessoas, a gente já falou aqui na TV, no programa Estação Hamburgo, acho que foi o Copete quem levantou isso, assim, que a gente tinha duas escolas com o mesmo nome, porque tinha o Dom Pedro II, que era o antigo O grupo 25 escolar Dom de Pedro julho, II. né? Que era o prédio de trás do 25 de julho, depois passou a fazer parte do 25 de julho, e nós tínhamos também a Escola Estadual Dom Pedro II. E tu estava me explicando antes que esta escola virou Dom Pedro II muito tempo depois. Quando já não se usava mais o nome do Pedro II, é isso? Eu acho que o grupo escolar Dom Pedro II, ali, eu acho que ele é da década de 30. Ele foi iniciado na década de 30. Na década de 30... E mudou de nome nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Eu acho que foi por 70 que ele acabou mudando. E a nossa escola, se eu não me engano, foi em 77 que ela adotou esse nome. Agora, o problema na nossa escola é que nós não sabíamos quando ela tinha iniciado. Começou ali o desafio. Porque um dia eu não lembro por que eu perguntei, eu disse, tá, mas quando foi criada essa escola, né? Tal coisa. Ninguém sabia. Daí o pessoal foi procurar lá uns documentos, eles acharam um documento de 1954 que falava a Escola Reunida, estava colocando ela como Escola Reunida do Rincão dos Ilhéus. Eu disse, bom, se eles estão colocando, ela está subindo de escola isolada para escola reunida, ela tinha que existir antes, mas antes quando? Em 2013, quando eu comecei a encaminhar os meus papéis para aposentadoria, né, eu me aposentei e continuei trabalhando, até porque eu me aposentei pelo INSS, né, eu pensei, vou começar a pesquisar, porque era uma coisa que eu queria deixar para a escola, né. Já tinha ideia de um livro? Já imaginava que se fosse ser compilado dessa forma? Assim, quando me falaram que não tinha, eu disse, isso aí a gente tem que pesquisar, né? Daí eu comecei a olhar uma coisa e outra, disse, quem sabe a gente, né, consegue transformar isso num livro. Então era uma ideia assim que vinha surgindo. Bom, daí a gente começou a procurar. Então nós tínhamos ainda na época a dona Leda, que ela foi diretora lá na escola. Agora ela já faleceu, mas foi uma grande incentivadora do livro. E dela disse, eu não sei também, mas na década de 30, a minha mãe, quando veio se eu não me engano, foi Rio Pardo, alguma coisa, ela deu aula aqui na escola. Eu disse, opa, peraí, né, 54, já voltamos para 30. Daí eu comecei, né, algumas coisas na internet, depois eu encontrei a professora Elvira Brandgren, que ela tem a escola aqui, né, na página, no blog da escola, eles falam que ela veio transferida de 2 irmãos para cá em 1929, para a escola subvencionada do Rincão dos Ilhéus. Tá? Eu peguei aquele livro do Petri, sabe a monografia A Sorte Petri. Que a gente tem lá na escola, né? Porque eu acho que só saíram 500 exemplares daquele livro. E na monografia, então, ele falava que existiam na época 4 escolas estaduais. Tá? Mas que entre 1927, quando foi a emancipação, e a época que ele escreveu, não havia mais nenhuma escola estadual. Opa, então a nossa tem que ser uma dessas. É anterior a 27. Fui no arquivo público, não encontrei nada aqui no Novo Hamburgo. Na biblioteca encontrei algum material que eu coloco ali, né? A bibliotecária me alcançou aqueles livros da Câmara de Vereadores, né? Então tu via ali que tinha alguns professores da escola que trabalhavam lá, mas que davam aula na escola particular, sabe aquela coisa de cedência, o público e o privado, tudo junto, misturado. E daí eu pensei, bom, então onde é que eu vou encontrar? Vou ter que ir a São Leopoldo, né? Porque se ela é anterior a 27, ela não vai ter registro em Novo Hamburgo.
E eu fui no museu, daí eles têm uns livros. Gente, eu nunca tinha visto um livro de atas tão grande. Eu acho que eles são vários, né? Eu passei uma tarde lá. A minha sorte é que como eu leio muito rápido. E como eu sou professora, eu entendo facilmente aquela letra deles, né? No terceiro livro daqueles, lá no meio do livro, eu encontrei a ata criando a aula mista, por isso que Histórias de uma Aula Mista, a aula mista do Rincão dos Ilhéus. O nome inicial a aula mista do foi Rincão a dos aula Ilhéus. mista do Rincão dos Ilhéus, em 1917. Então, depois ela foi mudando, provavelmente dali ela foi para a escola subvencionada, escola isolada, escola reunida, grupo escolar, Rincão dos Ilhéus, né, até chegar ao atual, depois era a escola fundamental, de escola do primeiro grau, Dom Pedro II, depois passou para a escola estadual de ensino médio. Chegaram a pensar em propor uma mudança de nome? Está me dizendo isso, que a história toda dela é voltada para o Rincão dos Ilhéus. Assim, eu não sei se... Porque isso envolve todo um processo, né? Então, tu mudaria novamente a escola, os documentos dos alunos, toda essa questão, né? Já dá confusão. Às vezes a pessoa me diz assim, mas eu estudei no Dom Pedro. Peraí, qual Dom Pedro tu estudou? Aquele perto do 25. Não é esse. Uhum. Então, no momento que eles mudaram esse nome, já criaram um problema. Que é um dos problemas assim que aparece muito, que apareceram muito durante a pesquisa, foram esses pequenos problemas de troca de nomes. Tá, mas o que o cara está falando aqui? Tá, mas daí eu tenho que descobrir, daí eu tinha que ir lá puxar o fio da meada, porque, Nossa Senhora da Piedade, o que é isso? Novo Hamburgo Velho, tá. O nome não pegou, então vamos voltar atrás. Dá para mudar, eu acho que até daria, né? Mas eu não levantei essa questão. Tu não é nem partidária dessa ideia, tu estava me dizendo eu acho que assim, tu criaria um novo problema para os alunos do Dom Pedro II. Homenagem e memória a Leda Torres de Moraes, né? Aluna, professora e diretora da escola, cuja história é relatada nesse livro, falecida em junho de 2014. Sem sua colaboração, muitos fatos e relatos ficariam perdidos no passado. A dona Leda tinha um grande sonho de ver esse projeto concluído. Tinha, não conseguiu. Virou em memória, né? Tu estava me falando aqui, além de outras coisas, que tu fez um profundo trabalho de pesquisa da região como um todo, né? Desde o histórico do Rincão. Eu, por exemplo, eu não sabia, né? Porque mesmo fazendo uma faculdade, tu estuda muita coisa, mas até porque minha faculdade é sociologia, né? Mas tu estuda muita coisa, mas às vezes a gente deixa para trás a nossa própria história. Eu não sabia, por exemplo, que o Rincão era parte da feitoria do Linho Cânhamo, né? Da Real Feitoria do Linho Cânhamo. A gente só pensa na feitoria São Leopoldo, né? Uhum. A região de São Leopoldo. Na verdade, lá era plantação e a região daqui era fazenda de criação de gado. Então, ela abrangia toda essa região. E tu mostra que são 3 rincões, né? Na verdade, eu dividi em 3 rincões, porque hoje nós temos essa divisão. Rincão dos Ilhéus e Rincão do Cascalho. Na época não tinha essa divisão? Não. Tudo isso ali fazia parte da feitoria do Linho Cânhamo, né? Era a criação da fazenda de gado. O portão ficou com esse nome porque no arroio eles fizeram um portão para o gado não passar para o outro lado. Então acabou ficando portão ali, a região que era um portão, na verdade, era uma porteira que eles tinham, alguma coisa para o gado não se dispersar. Seria toda a região, né, habitados por charruas, minuanos e carijós. Esses grupos nativos foram sendo banidos aos poucos, primeiros com a chegada dos parcos povoadores que aqui se aventuravam, vindos de Laguna e de São Paulo. Por volta de 1730, quando a Europa despontava a Revolução Industrial, registravam-se os primeiros povoamentos nas adjacências do Rio dos Sinos. Nome esse derivado de alguma palavra sinus ou sinuoses, em latim sinuoso, uma referência ao rio com muitas curvas,
gravadas por cartógrafos antigos. É possível encontrar também o nome no singular em outras possíveis elucidações. Tu conta desde o início dos primeiros açorianos, exatamente ali naquela região do Rincão, depois a chegada dos primeiros alemães, né, a partir lá de 1824, mas já sabendo que tínhamos aí pessoas que vieram trabalhar com curtume, né, como o nosso Nicolau Becker. Na verdade, ali é uma região onde eles começam, porque como já era uma região de criação de gado, né, provavelmente eu não encontrei nada assim. Em vários momentos eu pontuo isso, né, não é que não tenha informação, eu não cheguei até ela, tá, poderia de repente seguir adiante, mas eu presumo que muitos dos que se colocaram ali, né, em criação de gado em função dessas questões, né, de já ter a criação de gado nessa região, isso de certa forma facilitaria, né, E tu trouxe aqui um mapa bem antigo, elaborado em 1824 por ocasião da medição da área que constituía a colônia de São Leopoldo, pelo piloto João Antônio da Costa, no qual foram colocadas marcações aproximadas, utilizando como referência o trajeto do Rio dos Sinos. Estava dizendo que esse primeiro mapa, ele foi feito, não era em quilômetros ainda. Não, esse aí é em, se eu não me engano, é em braças. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele tem a legenda, se eu não me engano, esse aqui é em braças. Que é curioso. Daí, daí até para te colocar, ali tinha umas coisas curiosas, tipo o Capão da Sepultura, né, que eu queria descobrir onde é que ele era, mas pelo que o pessoal conseguiu fazer para mim, até foi um rapaz, um fotógrafo de Campo Bom, acho que tem o nome dele ali, ele, né, conseguiu fazer sobrepor ali os dois. Ele diz que esse Capão da Sepultura seria mais ou menos da altura do viaduto da Charlau hoje. Deve estar no outro lado ali, talvez eu coloquei o nome dele, é Stocker, se não me engano. É o Jorge Luiz Stocker Jr., fotógrafo e arquiteto, um defensor do patrimônio histórico. Já tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui, e eu me lembro dessa discussão que vocês tiveram no grupo de Novo Hamburgo. Isso, né? Eu estava pedindo ajuda, eu colocava, não conseguia achar, então assim ele me ajudou. Um mapa maravilhoso também, partilhando com as pessoas aqui, da separação das... Não eram sesmarias exatamente naquele momento, já eram divisões territoriais aqui, né? Na verdade a gente tinha pessoal original aqui, original entre aspas, né? Mas assim, quando chegaram aqui, né, o pessoal, eles tinham essas glebas de terra que acabaram dando até alguns problemas, porque ali eu também trago aqueles 9 casais de açorianos que chegaram 2 anos antes dos alemães, né? Eu trouxe alguns, eu consegui até ver, né, para onde que foram, onde se estabeleceram. Mas afinal, alguns permaneceram dos negros que estavam aqui também a questão região. Dos angolanos eu trouxe ali porque eu achei uma lista, né, com os sobrenomes originais, e essa perda de ancestralidade deles é uma coisa assim, eu sempre digo, né, a gente às vezes a gente fez tal coisa. Não, nós não fizemos, né, por lá atrás alguém fez. Então eles acabaram perdendo essa referência. Hoje, quando tu é a origem da tua família é de onde? 2 irmãos. Tá, mas de onde vieram os teus tataravós? Da Alemanha e parte da Itália. Tá, então tu tem ascendência alemã e italiana. Italiana. Quando a gente fala da população negra, afrodescendentes. Quer dizer, a África é um continente gigante lá e parece que veio tudo... Parece que veio tudo do mesmo lugar, né? Então isso, quando eu comecei a pesquisar, eu achei uma lista dos que vieram da feitoria do linho cânhamo de Canguçu, que vieram para cá, né? E alguns e pelo nome deles, eu consegui estabelecer que eles eram da região de Angola, né? Então eu coloquei ali no livro. Eu acho que isso também quando a gente fala em resgatar a história né, do negro,
Pô, a herança que eles nos deram é sensacional, né? As palavras, a metade das palavras que a gente usa é de origem africana. Nossa, se tu for olhar carnaval, samba, né? Então a comida, né? A gente tem muita coisa, é uma herança sensacional. Só que eles perderam essa identidade. Eles perderam. Eu tô achando que isso aqui é uma desculpa para falar de tudo isso, porque a pesquisa ela foi muito longe, muito bem constituída. Imagino que se tu tivesse um pouco mais de tempo, não tivesse aí os 100 anos como um pano de fundo. Na verdade, e assim, ainda até o pessoal lá na escola estava dizendo, será que não dá para fazer o 2? Porque quando eu comecei a pesquisar, o pessoal começou a trazer histórias, né? Imagina. E daí começaram a aparecer mais fotos guardadas lá, que nem sabiam, mas assim, é muito legal tu conseguir resgatar, porque não é só a história da escola, né? É a história do bairro, é uma coisa que a gente não... Na vida de muita gente. Não tinha, né? A gente estava com o Dil conversando junto, o Dil que é jornal NH, hoje trabalha na Comusa, e o Dil disse, eu estudei lá também. O Dil me tirando, disse, pô, mas tu está no aniversário lendo isso. Daí ele começou a ler, daí ele não largava mais. É isso. Eu vou ver se eu consigo. Prazer conversar contigo. Seja Obrigada, igualmente. Muito parabéns pelo trabalho. Fica a dica das pessoas aqui, ó. Histórias de uma aula mista, de muitas aulas mistas aqui. Hoje numa conversa de peso com Ângela Maierski. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.